Anos mais tarde, o governo britânico comprou a maioria das ações da Anglo-Iranian, por iniciativa do jovem ministro da Marinha da época, Winston Churchill. Ele acreditava na importância estratégica do petróleo no caso de conflitos futuros. Infelizmente, a Primeira Guerra Mundial, que eclodiu logo depois, provou que estava certo. Todavia, essa guerra havia começado de uma forma muito convencional, com cargas heróicas de cavalaria e pesados ataques de infantaria que dominava todas as batalhas. Uma revolução na arte da guerra começou a tomar forma. O glorioso episódio dos táxis do Marne prenunciou-a. Em 1914, 1.100 táxis parisienses foram requisitados para transportar 5.000 soldados para a linha de frente, que os alemães ameaçavam atravessar. Paris foi salva graças à velocidade da intervenção. A grande mudança ocorreu 2 anos depois, com a terrível Batalha de Verdun, quando todos os chefes de Estado-Maior adotaram o conceito da guerra industrial, com base no uso em massa de tropas motorizadas. Tanques, caminhões de transporte de soldados, artilharia motorizada, aviões e submarinos, que deram ao exército um poder de movimento e destruição sem precedentes. Desde então, ter acesso ao petróleo tornou-se essencial para países em guerra. Os franceses, que dependiam completamente de seus aliados ingleses para obter suprimento de petróleo, não estavam preparados para tal revolução. Suas reservas estavam acabando. Em 1917, George Clemenceau, o chefe de Estado, foi obrigado a pedir ajuda aos aliados americanos. Enviou um telegrama a Woodrow Wilson, o presidente dos Estados Unidos, e terminou com a frase ainda hoje famosa: se os aliados não desejam perder a guerra, quando chegar o momento do supremo choque alemão, a França, em luta, deve ter petróleo, tão necessário para a vitória quanto o sangue. Seu pedido foi atendido. 3 semanas depois, recebeu mais de 40.000 toneladas de combustível que desempenharam um importante papel na vitória dos aliados, concluída 1 ano depois pelo armistício de 11 de novembro de 1918. Cet épisode est un épisode qui a porté ses leçons. D'une part, en 1918, il y a eu un monopole d'importation de l'État pour le pétrole. C'est important, nous sommes dans un pays qui est de tradition libérale. Or, pendant la guerre, l'État prend de plus en plus de pouvoir. D'autre part, les hommes comme Clemenceau, comme Henri Béranger, Louis Pinault, qui étaient préoccupés par cette histoire du pétrole, se sont dit qu'il fallait trouver une solution dans l'après-guerre. Donc la Première Guerre mondiale est une prise de conscience de la France vis-à-vis de sa fragilité quand le pétrole était absolument nécessaire et indispensable, en particulier en période de guerre. O cartel das 7 irmãs. A França lançou-se em uma política ativa de petróleo a fim de garantir seu suprimento. 2 anos depois, em abril de 1920, durante a Conferência de São Remo, surgiu uma oportunidade quando foi discutido o problema da Turkish Petroleum Company, que tinha sócios alemães. Sua origem era anterior ao período que precedera a guerra, quando o Iraque ainda era Mesopotâmia, uma província do Império Otomano. Hulust Gulbenkian, um rico e brilhante empresário de origem armênia, interessou-se muito por essa região devido ao petróleo. Reuniu 3 sócios com interesses completamente divergentes: Anglo-Persian, Shell Oil e um banco alemão, o Deutsche Bank. Antes de o primeiro poço ser perfurado, a Turkish Petroleum teve de ser desativada devido ao início da guerra. Tudo mudou depois da vitória. Os aliados dividiram o Império Otomano, que apoiara os alemães. Os franceses e os ingleses dividiram os despojos do Império. A França ficou com a Síria e o Líbano. A Inglaterra com a Palestina e o Iraque. Depois se discutiu o destino da Turkish Petroleum Company. Na verdade, os ingleses pensaram que seriam os únicos a explorar as riquezas petrolíferas de seu mandato no Iraque. Mas não haviam considerado a posição da França.
Depois de negociações acirradas, a França ficou com os 25% alemães da Turkish Petroleum Company, a título de indenização de guerra. Essa vitória levou à criação da French Oil Company, a CFP, predecessora da Total. Os americanos também queriam que os aliados lhes dessem uma fatia no bolo do Iraque e a conseguiram. Assim foi formado um consórcio controlado pelos ingleses, Iraq Petroleum Company, incluindo a Shell, a Anglo-Persian, a CFP e a americana NEDEC. Cada uma recebeu 23,75% das ações. Como intermediário, Gulbenkian ficou com apenas 5%. Isso lhe valeu o apelido de Senhor 5% e o tornou um dos homens mais ricos de seu tempo. Depois da assinatura desse acordo, começou o trabalho de exploração. O antigo sonho de Gulbenkian iria se realizar. Depois de dezenas de expedições geológicas mal-sucedidas, a pesquisa concentrou-se ao redor de Kirkuk. Às 3 da manhã de 14 de outubro de 1927, um estrondo tremendo sacudiu o deserto. Um jorro de petróleo saía do poço número 1 de Baba Gurgur. Era tão forte que foram necessários 700 homens para conter a verdadeira maré negra que ameaçava Kirkuk. A Iraq Petroleum Company começara a funcionar. Os administradores da empresa americana anglo-francesa-holandesa, eufóricos com a descoberta da primeira jazida gigante de petróleo no Oriente Médio, decidiram trabalhar em termos amigáveis em toda a região. Mas era preciso definir as fronteiras, que ainda não estavam claras. Dizem que Gulbenkian traçou uma linha com uma caneta vermelha. Essa é a famosa linha vermelha que seguia as fronteiras do antigo Império Otomano, abrangia todo o Oriente Médio, exceto Kuwait e Irã. Incluía toda a Península Arábica, onde ficava quase todo o petróleo e onde mais tarde foram descobertas as maiores jazidas do mundo, especialmente na Arábia Saudita. Desde o final da Primeira Guerra Mundial, o petróleo causou profundas mudanças na sociedade das nações industrializadas. A criação da Iraq Petroleum Company é o indício mais visível. Os Estados Unidos foram o primeiro país a produzir, consumir e exportar petróleo no mundo, e mantiveram sua supremacia até o final dos anos 60. A indústria automobilística floresceu graças à imensa expansão da indústria petrolífera, que fornecia combustível barato e aparentemente inesgotável para todo o país. O mesmo fenômeno ocorreu na Europa, embora em menor escala. A necessidade de petróleo aumentava cada vez mais e desencadeou uma feroz competição entre as grandes companhias e empresas independentes dos dois lados do Atlântico, pois todas queriam conquistar novas jazidas nas partes mais remotas do mundo. Um novo herói emergiu dessa caça ao tesouro, que às vezes se parecia com a época da colonização. Estudioso e aventureiro, o geólogo de petróleo teve seu momento de glória e tornou-se um herói dos tempos modernos. Well, an oil geologist is of course in some regards a scientist, but he's not exactly the same kind of scientist as you would find in a laboratory, because it's more like a combination between being a doctor or a detective. You have certain points of information, certain knowledge, but you have to imagine what happens in between. You can't see into the middle of the earth. You can't know what happens in the Jurassic period. So you need a certain amount of imagination. But on the other hand, you can't just be free with your imagination. You have to apply a kind of rigorous logic to your analysis. And
you're looking for clues, you could say. You don't get all the information you need. You're having indications here, hints over here, and you put it together. Or to make the other analogy, you could say it's like a doctor who analyzes the condition of a patient. He can never be quite sure